Levando aqui, já irmos andando. E aí, meu querido? Tudo bem? Vamos para as alturas agora, vamos voar um cadinho, né? Não, já teve alguém falando de aviação um pouquinho aí, né? De aeromodelo. Pois é, hoje é dia de ir nas alturas, né? Oh, Cara, tá um pouquinho baixo o seu som. meu áudio tá baixo? Às vezes. Eu ia falar pra você chegar o microfone mais perto, mas isso aí não vai, né? Isso não é o. Não, já tá Gente, coisa é outra chique aí. Gente, coisa é outra chique. Na verdade, eu tava tentando tirar os ruídos aqui. Deixa eu ver se consigo aumentar o áudio. Enquanto isso, vamos passando o pessoal que arrasaram, todo mundo adorando. Eu falo a Rino, cara. O pessoal vê o Now, vê os robozinhos já. E olha que nem teve vídeo. Porque se eles botam ali o Now dançando, os videozinhos do Sumô e tudo mais, aí o povo é loucura. Vamos lá. Sua tela já está aqui. Meu microfone aqui está no máximo. Vou ter que mudar o microfone. Peraí. Vai mudar o áudio. Beleza, agora eu mudei o áudio. Agora sim. Muito bem, beleza. Agora ficou bom. Ruído, não está mais aqui, só estou ouvindo. Uhum. O Rodrigo já deu uma zoadinha básica. Não, tem que dar uma... Não. Ô, Rodrigo, não, mano, sagrado, cara. Não, peraí. Essa camisa é sagrada. Vamos acertar o cabelo aqui também, ó, acertar o cabelo. vamos lá. Então vamos lá, bicho. O povo já tá empolgado aqui. Eu vou te passar o espaço é seu. Obrigado. Enquanto botando nos comentários aqui da galera também. Show de bola. Decola aí. Valeu. Bom, pessoal, meu nome é Evandro, né? Eu vou estar falando hoje para vocês um pouquinho sobre o projeto que eu fiz, né? Que foi montar um simulador de voo caseiro, né? Houveram algumas versões aí, muitos problemas. Então, hoje eu vou contar um pouquinho dessa história, né? Foi toda feita com Arduino, né? Não houve... não usei outra placa que não fosse o Arduino. Na verdade, são quatro placas nesse projeto. E é isso aí. Vamos ver, né? O porquê que aconteceu, como que começou e aonde que terminou. Então, eu separei aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre simuladores de voo, em forma geral, na verdade, os quatro principais simuladores de voo que estão disponíveis aí no mercado, né? Como que eu entrei nessa aí de brincar de simulação de voo, as ferramentas disponíveis. Quando eu falo de ferramentas disponíveis, são as ferramentas, digamos assim, para programar em alto nível, né? O cockpit em si, apesar de que eu fui meio relutante nisso, porque eu gosto mais de programação em mais baixo nível, de ter digamos, um controle maior. Mas as ferramentas eram tão interessantes que escolhi uma. Os projetos, o V0, o V1, o V2, que é o atual, né? E vou mostrar para vocês aí outros projetos aí da comunidade, né? Tiveram 2 colegas aí da comunidade de simulação, de construção de simuladores que disponibilizaram os seus home cockpits, como costumam ser chamados. Então, os simuladores de voo disponíveis aí no mercado, em geral, hoje em dia, são os quatro principais, né? O primeiro aí é o X-Plane, que é o software, talvez um dos mais usados, né? Está na versão 11. Foi o que eu escolhi. Já vou falar o motivo dele. Tem o Prepare 3D, que está na versão 5. É um software de uso acadêmico e profissional. O Microsoft Flight Simulator, que está na versão 2020 atualmente, mas vem desde a década de 80. Esses 3 primeiros aí são pagos, né? Cada um na sua devida loja, do seu fabricante, do seu desenvolvedor. E o último é o Flight Gear, que ele é gratuito, né? Aberto aí para a comunidade. Eu escolhi o X-Plane porque eu sou um usuário do Linux. E tanto o Prepare quanto o Microsoft Flight Simulator
além de ter um valor mais alto, um custo de aquisição mais alto do programa, eles trabalham exclusivamente em Windows, né? Toda a parte gráfica dele é feita para Windows e não é multiplataforma. Já o Explain, que é a ferramenta, o software que eu escolhi ele exclusivamente por causa disso, porque ele era compatível com, além do Windows, que eu já uso hoje, mas na época que eu comecei não utilizava, com o macOS, né, e com o Linux, que é a ferramenta que eu utilizava, inclusive dava bom desempenho. Inclusive, os desenvolvedores da plataforma que eu uso para fazer programação, eles utilizam também o Linux, né? Então, o próprio plugin que é utilizado dentro do simulador é compatível com todos os sistemas operacionais, mas os desenvolvedores utilizam principalmente o Linux. Como que eu entrei nessa? Eu estava um belo dia, né, jogando aqui o meu joguinho de avião, e comentei com um colega que eu estava jogando um joguinho de avião, né, e ele veio falar comigo, legal, transmite aí pra gente, né, aí eu rapidamente ali abri um canal no YouTube, e o YouTube não deixou abrir o canal na hora, então acabei tendo que transmitir somente na Twitch, e ali eu comecei a fazer essa transmissão, né, e bem simples, não pensava somente com um joystick bem simples, não fazia nada de Arduino ainda nessa época. Isso, se não me engano, foi no início de 2019, né? Então, tudo evolui muito rápido, nós já estamos já em 2021, tudo isso foi início lá de 2019. E o que eu usava nessa época? Né? Eu falei que era simples, o que eu usava nessa época? Eu usava esse joystick aí, tá aqui até hoje, é um excelente joystick, né? Mas ele tinha a limitação de ser somente um joystick, né? Quem já viu um painel de avião sabe a infinidade de botões, de comandos que se tem, né? Apesar de eu conseguir me divertir muito bem com esse joystick, ele tinha essa limitação, né? E o que eu via no mercado, disponível no mercado, era o quê? Eram coisas desse nível. Então, isso aí são produtos disponíveis no mercado, e eu via isso, mas tinha isso, né? Eu queria melhorar um pouco a minha simulação, a minha imersão nesse ambiente. E o que eu pensei, né? De cara, eu pensei em usar Arduino, né? Sinceramente, eu nem lembro o porquê que eu escolhi a ferramenta. Eu simplesmente escolhi a ferramenta, né? Escolhi essa opção do Arduino, né? E, bem, aí todo mundo quem já me conhece já sabe aonde que isso chegou. Opa, deixa eu passar mais um slide aqui. Eu mudei de tela. Bem, quais são as ferramentas, né, disponíveis para a gente poder, em alto nível, né? Então aqui nós estamos falando de programação em alto nível, não eu só fui utilizar a ideia do Arduino recentemente, né? Vou explicar o porquê, mas no início não utilizava a ideia do Arduino, apenas essas ferramentas, né? E toda a parte de eletrônica, como todos os componentes que eu vou mostrar, né? As duas principais ferramentas disponíveis hoje são esse HCSCI, que até 15 dias atrás chamava-se Simvim, eu até deixei o logo dele aqui, original, né? Então a gente costuma falar Simvim ainda, porque é mais simples do que essa sigla, e é a ferramenta utilizada por grande parte da comunidade, tá? No meu canal no YouTube tem todo o tutorial de como eu utilizei, como eu fiz a configuração de cada componente na placa do Arduino, e como que foi a programação também, né? Né, só mais uma coisa, essa aplicação, ela funciona somente para aquele simulador que eu falei, que é o Explain. Para o Microsoft Flight Simulator, essa aplicação não funciona. Quem quiser utilizar no Microsoft Flight Simulator, tem essa opção do MobiFlight, né? Ele é um pouco mais limitado, na verdade, bem mais limitado, porque ele permite a gente utilizar menos componentes, né?
em relação a displays, a inputs. Então, eu escolhi uma ferramenta mais completa. Então, a ferramenta que eu estou utilizando para fazer todo o painel foi o Explain, em associação com o Symbian. Aqui um pouquinho sobre tudo que essa ferramenta aí disponibiliza, né? Então, aqui eu tenho uma gama de possibilidades de controle, tá? E é tão em alto nível a programação, entre aspas, assim, se a gente pode falar, que quando eu clico em algum desses, isso aqui tudo é o website, tá? Então, quando eu abro alguma dessas opções, aparece, né, todos os desenhos e gráficos, facilitando a gente saber o que cada comando de fato controla, né? Então, eu venho em alguns, se eu quiser, por exemplo, controlar o pitch, né, que é o quanto que um avião abaixa o nariz ou sobe o nariz, eu venho, clico em Flight Control, depois eu clico no pitch e seleciono qual porta do Arduino eu quero controlar, né? Então, eu não escolhi a ferramenta por causa dessa facilidade, né? Na verdade, como eu falei, eu prefiro a programação em mais baixo nível, só que não tinha essa opção, né? No tempo que eu queria fazer, eu queria desenvolver também um projeto um pouco mais rápido, então acabei aceitando fazer mais alto nível de programação. Tá? E aí o projeto começou. O meu V0 foi numa caixa de sapato, né? Quem viu, o Rodrigo lembra muito bem disso, né, Rodrigo? Né? O Rodrigo sempre falava, tira essa caixa de sapato daí. Né? Mas foi aí que começou. 3 displays, uma caixa de sapato. Né? Nada menos, nada mais do que isso. Então, a história que eu vou contar para vocês hoje é como que eu transformei essa caixa de sapato, esse primeiro projeto, né? Esses displays aí comprados, né, lá no Vamos Rhino, na lojinha de componentes, nisso aqui hoje, né, que está disponível hoje. Quem está vendo aí a câmera está aqui atrás de mim, ó, está aí disponível. Ainda, na verdade, nem utilizei ele, porque estou finalizando alguns acabamentos, mas vamos ver como que a gente transforma esta caixa de sapato nesse simulador aí cheio de LED, tudo bonitinho, né, que eu acho que está bonitinho. Então, vamos ver, né? Então, tudo começou em caixas de papelão, né? Teve esse aqui, como eu disse inicialmente, e eu fui agregando caixas de sapato, né? Foi uma grande família, sempre agregando um ou outro componente. Então, tudo isso aqui foi inicialmente controlado no Arduino Mega, tá? De forma direta. Então, eu tenho esses displays, eram controlados direto, somente pela Arduino Mega, e foi colocando outros displays e outros LEDs, né? Esse LED, ele está controlado por um Max, por um CI Max, e os displays de 7 segmentos estão conectados direto na Arduino. Se eu não me engano, até a última vez que eu olhei, eu tinha em torno de 109 mecanismo de entrada, 109 inputs, né, entre push buttons, encoders, potenciômetros, e, obviamente, a Arduino Mega não tem todos esses inputs, né, então, para os inputs digitais, todos eles foram conectados com multiplexadores, para poder aguentar o tanto de entradas que precisariam, e os potenciômetros, eles foram conectados direto, porque já tinham acabado os meus multiplexadores. Boa parte desse início de projeto era feito com o que eu tinha, né? Com o que eu tinha, eu fazia. Então, por exemplo, esse aqui era uma caixa de sapato, né? Esse aqui já foi um pedaço de caixa de sapato à esquerda, e à direita foi a caixa do multímetro. Eu peguei a caixa do multímetro, botei uns botãozinhos, uns fiozinhos e pronto, virou, né? É claro que depois eu botei alguns indicadores do que eram, né? Mas eu usei uma caixa de multímetro aí. E assim, o projeto V0, né, em caixa de papelão, foram aumentando. A caixa de sapato já não estava mais legal, né? Ela era muito frágil, então eu resolvi usar uma outra caixa maior.
Então, essa caixa aí que vocês podem ver, onde estão já os displays, é que já estão os 4 na mesma cor, já foi uma caixa que tornei de impressora, né? Aí vou ter alguns push buttons, alguns encoders, aquela caixa de papelão continua ao lado, né? A caixa do multímetro já está ao lado, não apareceu nessa foto, mas ela está ao lado. E esses reloginhos aqui, né, do avião, foram todos são todos controlados com servo. A partir desse momento, eu comecei a utilizar mais uma plaquinha Arduino, né? Tudo isso aqui é controlado por uma Arduino Mega Master. E esses reloginhos, né, são controlados por servo, que estão sendo controlados por um Arduino Uno. E esse Arduino Uno, então, é controlado BRX-TX por um Arduino Mega. Então, foi o primeiro Arduino adicional aí que eu tive que colocar. Até o momento, antes de colocar esse Arduino Uno com esse servo, somente a USB do computador era suficiente para alimentar tudo, né? Então, apesar de eu estar usando bastante LEDs, né? Aqui eu tenho 64 LEDs, 64 LEDs, 32 LEDs, são muitos LEDs, displays, LCDs e tudo mais. A USB garantia potência, poder alimentar tudo, então, em geral, não tive problema com isso. Mas a partir de colocar servo, não teve mais jeito. Então, há uma alimentação externa da Arduino Uno para poder alimentar esses servos, né, exclusivamente para isso. Então, esse aí foi o projeto... Então, foi o projeto V0, né, que chegou até mais ou menos esse nível aí. E eu via que estava legal, eu me diverti um pouco com isso, talvez eu deve ter ficado um mês brincando e simulando com esse projeto V0, né? Mas, bem, era um subprotótipo, digamos assim, né? Então, era com o que eu tinha em estoque, eu montava. Aí eu resolvi, então, partir para o V1, para a segunda versão, que hoje eu chamo de coração de mãe, porque sempre cabia mais alguma coisa, né? Então, eu desmontei aquele outro, né? Peguei minha impressora 3D e comecei a imprimir alguns objetos que seriam utilizados no painel, né? O primeiro foram esses instrumentos, né? Também aí também utilizavam servomotores, então a gente vê ele já montado, com os cabinhos do servo, né? Eles eram todos encaixados. Esses aí, especificamente, acabou que eu não utilizei, porque questão de espaço, né? Então, eu estou fazendo tudo aqui na minha casa mesmo. Então, esses aí eram muito grandes. Então, eu acabei miniaturizando esses instrumentos para versões menores, reprojetei eles. Esses aí, muito do que eu vou mostrar para vocês aqui, eu peguei no site Thingiverse, né? E melhorei para aquilo que eu ia utilizar, né? Então, eu fiz algumas modificações dos projetos. Esse, por exemplo, foi um que eu peguei lá e miniaturizei para poder encaixar de acordo com o tamanho e com o espaço físico que eu tenho disponível aqui, né? Então, aí eu comecei a fazer uma grande mudança, né? Saía da caixa de papelão para ir agora para o 3D, né? E entre a versão entre o V0 e o V1, eu, digamos assim, tentei economizar um pouco de tempo, que me ajudou bastante, e eu não desmontei o V0 por completo. Então, tudo que eu precisava para poder botar no novo projeto, a segunda versão desse projeto, eu tirava das caixinhas de papelão e botava, então, nas caixas em 3D que eu estava imprimindo e gerando e projetando. Então, por exemplo, quando eu fiz a mudança dessa caixa que vocês estão vendo aí atrás para essa caixa aqui, né, eu simplesmente peguei todos os cabos juntos, né, e saí encaixando, né, saí conectando tudo, e depois foi só ligar. Já tinha toda a parte eletrônica instalada, tudo feito. Não tive dificuldade em fazer isso. Um outro mau contato que atrapalhou, mas foi uma escolha ali,
programação para não modificar. Né? E assim comecei o V2, né? O V1, perdão, que eu chamo de coração de mãe, porque sempre cabia mais alguma coisa. Vamos ver, né? Então, inicialmente o projeto desse... Não o projeto, porque talvez isso nunca tenha sido uma coisa projetada do zero, né? Eu fui instalando componentes. Então, inicialmente, essa ideia era montar essa caixa, e essa caixa do lado, essa caixa embaixo, né, que tinha alguns displays de 7 segmentos, e a caixa à esquerda aí que vocês estão vendo, a caixa não, esses instrumentos à esquerda, e era tudo na base de, eu ia falar gambiarra, mas não, é tudo a base de improvisados alternativos, né? Então, usava muito isso, e não ficou legal, né? Algumas coisas não se encaixavam, mas mesmo assim eu queria me divertir, eu estava ali para isso, né? Quando faltava um componente, eu ligava para o Jordano e falava, tem tal componente? Ele falou, tem. Ele perguntava, quantos que você quer? Eu perguntava, quantos que você tem? Ele falava, eu falava, quero tudo, né? E, então, quem tentou comprar algumas coisas com o Jordano nessa época, finalzinho de 2019, início de 2020, não conseguiu, né? Às vezes é porque eu acabei com o estoque dele. Então, assim, não me xinguem, por favor. Aí o projeto, então, né, iria aumentando. Então, aqui, por exemplo, eu tinha somente 6 reloginhos. Aqui eu já aumentei para 9, né? Peguei mais alguns servos e aumentei. Se tinha espaço na placa para poder programar, né, a gente botava, eu colocava. Tinha alguns botões que não tinha espaço, eu arranjava espaço e colocava os botões, né? Ao lado ali, se vocês observarem que ao lado direito, já tem já um módulozinho com alguma, na verdade já tem esse módulo que eu nem falei, né, com alguns encoders, algumas chaves, aqui algum módulo com mais outras chaves, e, né, em seguida, eu coloquei mais, então antes tem uma ideia de como que eu fazia a minha jogatina, minha simulação, aqui em casa, né? Então, eu projetava tudo num datashow. Como eu não tinha um computador muito potente, eu usei um datashow, porque o datashow, a resolução é mais baixa. Como a resolução mais baixa, eu conseguia um desempenho no computador, já que tinha que controlar um monte de coisa, fazer simulação, fazer o streaming ao mesmo tempo. Então, requeria muito da máquina. Então, mas da escolha do datashow, claro, também a tela maior, uma maior imersão na jogatina, né? Foi exatamente o que eu fiz. Eu tinha um tablet ali do lado, onde eu fazia parte do GPS. E era isso, né? O coração de mãe, cada hora cabia mais alguns componentes. Eu tinha 3, 4 displays sobrando, eu vou encaixar eles no projeto, né? Tem espaço na placa? Não precisa ter espaço no painel físico. Basta ter espaço na placa e ter os componentes sobrando. Eu dava um jeito de encaixar. Então, eu peguei algumas chaves, né? Essa, na verdade, eu comprei. Os displays eu já tinha. E o que eu fiz? Montei mais um pouquinho. Tá aí. Depois, é óbvio que a gente faz um acabamento. Mas, tá aí. A gente fazia tudo isso. Que a gente, né? Eu montava todo o espaço que sobrava, encaixava. E observem, né, agora que eu encaixei, eu abri um pouquinho cada um dos módulos aqui, especificamente para esse módulo de displays, eu não optei por usar, eu já estava pensando em breve melhorar, né, o projeto geral. Então, eu coloquei que eu queria ver toda a capacidade de espaço físico, na verdade, que eu poderia ter, né, ergonomia também, para poder pegar a minha mão onde eu tivesse, pressionar um ou outro botão. Então, tudo isso, essa história de coração de mãe, na verdade, tinha, um propósito, que era testar toda a ergonomia do projeto, né, e a capacidade da placa também. A capacidade da placa eu nem cheguei perto ainda. Vou colocar este módulozinho aqui,
eu não optei por ligar ele direto na Arduino Mega e usei uma Arduino Uno, mais uma Arduino Uno, também conectada via RxTX na Arduino Mega, para fazer esse controle desses displays LCDs. E na versão seguinte, que ainda seria projetada, que é essa versão final hoje, esses displays que estavam ligados direto seriam, então, transferidos para a Arduino Uno, né? Digamos assim, tá um projeto minimamente organizado, né? Então, foi isso aí. Quando eu abri esse espaço aqui e coloquei mais umas chaves aqui, alguns encoders aqui, alguns push buttons aqui, eu percebi, olha só que legal, surgiu mais um espaço físico, né? Se surge mais um espaço físico, se tem espaço na placa e a gente tem componentes, o que eu faço? Cadê meu mouse está aqui. O que eu faço? Eu coloco mais um pedacinho de display, né? Então, ali embaixo, ó, vocês podem ver, teve mais um pedacinho de display. Ainda não está com acabamento feito, mas colocava, testava, funcionava, é isso aí, vamos para a jogatina, né? Então, o projeto, cada hora, dava uma crescida, por isso que eu chamei de coração de mãe. Cada hora cabia mais um, tá igual coração de mãe, né? E aí, né, eu comecei a, digamos, brincar um pouco, sosseguei um pouco na montagem, porque essa montagem aqui eu fiquei alguns meses, né? Cada hora montando um pouquinho de um ou outro componente, tinha uma ideia, aplicava a ideia, mas jogar mesmo, né? Brincar um pouquinho, ficava um pouco de fora, porque a diversão da montagem era muito grande, né? Foi o que o Jordano falou logo no início das primeiras apresentações desse evento, né? Você construir o próprio brinquedo, né? É fantástico, né? E eu estava me divertindo muito na construção. Então, fazia, instalava e fiquei... E com essa versão aí que vocês estão vendo, eu fiquei um bom tempo. Alguns 4, 5, 6 meses aí, sem instalar nenhum outro componente. Até que eu peguei o Android que eu tinha e instalei um aplicativo, né? Depois paguei a licença desse aplicativo para poder usar mais recursos e fiz mais um pedacinho aí, né? E esse aí foi na gambiarra mesmo. Gambiarra não, foi um recurso alternativo, improvisado, né? De altíssimo nível, que eu, então, coloquei, né? Para fazer mais alguns instrumentos que faltavam, o espaço já estava pequeno, o espaço na Arduino Uno também estava limitado, porque ela tinha limite de portas, então já estava chegando já em limitações, tanto na parte física, né, do que caberia em cima da minha mesa, quanto na parte técnica lá, das portas disponíveis nas plaquinhas. E essa aí, digamos assim, foi a versão final do V1, né? Com essa aí eu fiquei brincando durante algumas semanas, né? Me diverti durante algumas semanas, fiz alguns streamings, está lá no meu canal no YouTube, no canal da Twitch não está, porque a Twitch depois remove os vídeos depois de algum tempo, mas usei bastante tempo essa versão, né? Totalmente funcional, funcionava muito bem. Por incrível que pareça, apesar de muita coisa, né? Eu tive pouquíssimo problema, nessa versão já final, né? Durante a construção, sim, eu tive muito problema com a construção em si, com os componentes que utilizavam, maus contatos, interferências diversas, porque eram muitos componentes. E lembrando que eu estava programando, que eu não estava programando, na verdade, eu estava utilizando um ambiente de alto nível em que eu não tinha muito controle, né, sobre o código-fonte por trás. Então, isso me limita até hoje muito, né? Às vezes eu tento controlar uma ou outra coisa e eu acabo esbarrando em alguns problemas que não dão solução. Por exemplo, esse é o motivo de eu utilizar um Arduino Leonardo como quarto Arduino nesse projeto, né? Já vou falar sobre isso. Então, isso aí foi a versão final aí do V1, do Coração de Mãe. Então, chegou a hora, né, dar adeus a esse projeto e montar alguma coisa, na verdade, fazer um projeto, começar a montar um projeto em que eu pudesse
projetar talvez do zero, alguma coisa, e dimensionar tudo. Então, eu resolvi desmontar. Muita dor no coração, né? Muita dor no coração mesmo, eu desmontei tudo. E dessa vez eu desmontei tudo mesmo. Isso aí foi um sábado, um domingo à noite, não me lembro. E eu comecei a desmontar tudo. Cada fio, cada push button, cada encoder, cada servo, cada display, foi tudo montado, tudo reorganizado, né? Tudo para poder montar alguma coisa do zero, né? E ficar, digamos, não é profissional, é um home cockpit, é um cockpit caseiro, é um simulador caseiro, mas ficar alguma coisa bem apresentável, né? Bonitinha, organizada, que desse um pouco menos de mau contato, mas, para minha tristeza, os maus contatos, até hoje, me acompanham, né? Mas, às vezes menos, às vezes mal, mas, às vezes menos, às vezes mais, mas eles acompanham. Então, eu peguei a impressora 3D, né? E fiz todo o projeto no 3D, acabei esquecendo de botar a foto aí, mas eu fiz todo o projeto no 3D, imprimindo tanto o manche, quanto o painel, quanto as manetes de controle, vou mostrar tudo aí, tá? E tudo aí calculado, né? Milimetricamente calculado, para poder encaixar os componentes, ter alguma firmeza na hora de mexer, porque lá no V0, naquela caixa de papelão, o meu maior problema nem foram a eletrônica em si, foi a parte física, né? Porque era absurdamente frágil. Mas ali que eu estava fazendo, né? Então, era o que eu tinha que, de fato, controlar também, era a parte física. Então, eu comecei a fazer isso já projetado bonitinho, né? Então, o que eu tinha era uma impressora 3D, então eu acabei fazendo a impressão 3D comecei a fazer essas plaquinhas aí impressas em 3D. Esse em amarelo é porque foi o primeiro teste, só para ver se encaixava, se os tamanhos que eu tinha projetado se encaixava tudo bonitinho, e tudo se encaixou, né? Então, a partir daí, eu fui dando uma melhorada. As primeiras versões, eu pegava na mesa mesmo, imprimi tudo, né? Apesar de já ter feito um projeto, eu usei tudo, foi o Tinkercad, para poder fazer esse molde desse painel, né? Foi o Tinkercad que eu utilizei, mas mesmo depois de impresso, eu peguei, botei tudo em cima da mesa, vocês podem ver nessa foto, e fiquei montando, né? E fui montando aí para poder ver tanto a ergonomia, porque esse componente aqui não vai ficar muito legal se eu botar aqui. Minha mão não chega até aí com facilidade. Eu tenho que me deslocar um pouquinho para chegar. Aí eu deslocava e mexi como se fosse um quebra-cabeça nesses módulos para poder escolher a melhor configuração, podemos falar assim, para o projeto como um todo, né? Com tudo montado, tudo escolhido, onde cada objeto ia ficar, né? Agora sim, de fato, o projeto se encaminhava, né? Então, eu comecei a montar os componentes, aqueles mesmos lá do V0 e do V1, que foram completamente desmontados, então eu colocava, né? Lembrando que... Não, e agora eu dei um nome para o projeto, já que era um projeto, eu dei um nome para o projeto, chamava Evandro Aviation, né? Então, e o projeto assim se encaminhava, comecei a colocar os componentes, a montar, né? Aqui já temos uma visão um pouco macro de alguns componentes já instalados, né? Claro também que eu aproveitei algumas impressões anteriores, então, esses módulos aí, estava com os servos, né, os reloginhos, toda essa impressão eu aproveitei, eu só fiz nova impressão aqui da parte externa, né? Então a parte de trás ali foi toda aproveitada, estava perfeito, então não tinha por que descartar, né? E todo o resto do projeto, então, eu encaixava, né? Essa parte grande aqui foi uma telinha com Android, por enquanto eu estou usando um celular mesmo, antigo que eu tenho em casa, mas a minha ideia inicial
que já funciona, eu só não tenho uma tela exatamente desse tamanho, é um Raspberry Pi, ou com Linux, com Raspbian, ou com Android rodando uma tela, né, com os instrumentos aí que eu escolhi para poder colocar. Então, as fotos mais na frente, vocês vão ver, estão com o celular Android conectado ao simulador, a tudo, mas no futuro a ideia é botar um Raspberry Pi. Já fiz toda a parte de programação, mas ainda falta achar uma telinha que se encaixe no tamanho, né, para poder ficar mais bem apresentável. Aí eu continuei fazendo a montagem. Aqui tem algumas fotos da parte traseira, de como tudo foi se encaixando, né? Alguns cálculos eu errei, né? Eu confesso, algumas coisas que eu achava que iriam se encaixar, não se encaixavam. Então, essa foto aí à esquerda, eu mostrei exatamente por isso que eu tive que colocar alguns encoders rotativos, que eles têm um módulo. Depois eu pensei em retirar o módulo, mas o módulo é tão bonitinho, então eu tive que só dar uma girada, porque na horizontal eles não iriam encaixar, né? E aí eu fui montando cada módulo de acordo com o que eu tinha planejado, né? Um outro recurso improvisado alternativo que eu precisava fazer, né? Mas tudo funcionava muito bem, né? Essa plaquinha aqui são todos os push buttons instalados juntos, né? Que eu precisava de alguma firmeza. Tudo isso foi essa frente aí de painel foi toda impressa com espessura de 2 milímetros. Para o plástico, né, ele dá uma certa firmeza. Só que se eu tivesse, por exemplo, uma altura maior, se não me engano, era 30 centímetros de altura que tem esse projeto, 20 ou 30 centímetros de altura, isso não ficava muita firmeza, porque ele acabava afundando. Então, eu tive que escolher algumas alternativas mecânicas, né, que me dessem a firmeza de quando eu apertasse o botão, tudo ficasse ali. E, claro, sempre sem gastar muito, né? Esse também era o lema de seguir com o projeto. O projeto, então, foi todo montado, né? Eu montei toda a parte eletrônica. Eu não vou mostrar, eu optei por não mostrar muito a parte de fiação, o back-end, mostrar mais o front-end, porque o back-end, digamos assim, ele não está muito apresentável, mas funciona, né? Como eu já ouvi algumas pessoas falarem, não importa muito se está bonito, se está feio, mas o principal é funcionar. Funciona, está tudo instalado, né? Mas não ficou muito apresentável. Como eu tinha algumas alturas que na hora da montagem, eu montei inicialmente uma caixa de papelão, tá? Mas a caixa de papelão não faz parte do projeto. Lembrando, o papelão ficou lá no V0, já estava há 1 ano atrás, né? Isso tudo aqui, não falei a data, né? Isso tudo aqui foi feito há pouco tempo, tá? Isso aqui eu estava montando há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Então, essa foto seria até do mês passado, desse projeto, tá? Então, e depois eu botei alguns suportes por dentro, aonde tudo foi se encaixando, tá? E aí o projeto foi se encaminhando. Fiz também a impressão do manche, né? Toda a parte do manche também foi impressa em 3D. Esse projeto aí que vocês estão vendo já impresso, foi um projeto que eu peguei no Thingiverse e fiz algumas adaptações para o que eu tinha, para os tamanhos que eu tinha, algumas corrediças que eu precisava colocar, né? Então, tem algumas engrenagens ali que fazem, que estão, na verdade, no ponto exato que a gente precisa para os potenciômetros. Então, o final de curso que eu tenho, tanto na horizontal quanto na vertical, são todos na medida exata do potenciômetro, e isso o projeto pronto que eu peguei já me dava. Eu só fiz adaptações de tamanho físico para o que eu precisava e de ergonomia, né, que eu me preocupava muito com isso. Tem uma coisa, né, muito importante,
que eu precisava fazer alguns controles no sistema operacional, né, ou no Windows ou no Linux, que a ferramenta que eu utilizava, esse SymVim que eu utilizo, não me dava eu não conseguia controlar, usando aquela mesma Arduino, né, aquela Arduino Mega, eu não conseguia controlar em simultâneo o simulador, o software, o jogo, e o sistema operacional, né, e eu precisava de pelo menos um botãozinho só para controlar o sistema operacional. Tentei alguns recursos alternativos improvisados, mas nenhum deles foi suficiente. Então, quando eu comecei a projetar o Munch, esses botões, esses buraquinhos aqui, que depois entraram push buttons aqui, foram 7 push buttons, esses todos aqui são controlados por um Arduino Leonardo, que aí sim ele funciona como se fosse um joystick. Eu programei ele, aí eu fiz uma programação na IDE Arduino, e ele então, controlava, podia controlar em simultâneo, somente esses 7 botões, tá? Controlavam em simultâneo tanto o sistema operacional, se eu precisava de algum controle, se eu precisar, né, de algum controle para o sistema operacional, ele serve, ou somente se eu quiser controlar o jogo, também serve, né? Então, eu tenho 7 botões aqui, totalmente programáveis, no Arduino Leonardo, que eu uso, que eu tenho um pouco mais de liberdade. Como a ferramenta, né, do SymVim não me dava, nem me dá até hoje, liberdade para eu fazer nada, não falaria nada, porque algumas coisas dentro do jogo eu consigo controlar, mas fora do jogo eu não consigo controlar nada. Então, se eu precisar, né, ali esse Arduino Leonardo me garante essa propriedade. O projeto, então, né, iria caminhando para o final, já está com a parte mecânica montada, encaixada, conectada, todos os elementos de painel também conectados, tudo funcionando, né, dessa vez com bem menos mau contato, né, na verdade hoje, né, liguei hoje de manhã, eu consegui ligar sem mau contato, então isso já é um avanço, e pedacei esse pilarzinho azul aí, foi só para poder garantir, antes de eu encaixar o último módulo aqui, tá? Eu dei uma segurada para não cair. Não caía, mas, digamos assim, eu queria ter só mais uma garantia de que não ia cair. É óbvio, né, que isso aí também foi um recurso improvisado alternativo, não cabia, o tamanho não dava certo, então eu peguei uns pedaços, embalagem de remédio velho que eu tinha aqui em casa, dobrei elas, aí sim, funciona até com uma mola aqui, né? Então, funcionou muito bem, e tudo graças ao recurso alternativo improvisado aí que a gente fazia, e tudo funcionava. Conectei tudo, né? Fui chegando à versão final, que está disponível hoje. Ainda não testei, porque essa versão terminei isso essa semana, para falar a verdade. Então, ainda estou fazendo alguns acabamentos, né? Eu já projetei esse quadrante de manetes aqui, que são 6 potenciômetros, tá? Aqui dentro, um para cada manete aqui. Então, eu estou projetando, na verdade, tudo para poder simular um avião bimotor, um turbo hélice bimotor. Tem alguns acabamentos que eu preciso imprimir ainda, como as capinhas aqui para essas chaves alavanca aqui. Eu tenho algumas chaves que controlam as luzes, motores. Aqui eu também tenho algumas coisas que é o start do motor, sangria de motores. Então, tudo isso aqui, ainda tem que fazer esses acabamentos. Aqui, esse bem no cantinho, é uma alavanca que faz, por exemplo, subir e descer o trem de pouso, né? Lembrando, né, que há quem diga que trem de pouso, o nome trem de pouso é uma homenagem à própria Minas Gerais, né? Quem inventou o avião foi o mineiro, então nada mais, nada menos que justo chamar o trem de pouso de trem de pouso. E tem que fazer a capinha aqui para colocar a alavanca bonitinha lá do modelo, né? Aqui também é uma outra alavanca que vai encaixar. Tem alguns push buttons aqui bem pequenininhos que já estão totalmente posicionados, funcionam, mas não tive tempo ainda de imprimir
as capinhas, né? Igual aqui, nesse canto, tem acho que são 20, 15, sei lá, tem uma quantidade grande de push button, todos eles já com as capinhas conectadas, tudo funcionando. Aqui, como foi incluído depois, ainda não tive tempo de só mesmo botar para poder imprimir, né, e conectar nessas versões finais, porque acabou que, apesar isso tudo aqui foi projetado para que na hora que eu precisasse fazer alguma mudança no projeto, eu posso agora, com esse projeto aqui, retirar qualquer um desses módulos e dar manutenção da forma com que eu quiser, né? Então, mas eu escolhi esses dois espaços aqui, tá? Para poder fazer o trabalho final, né? Então, eles foram encaixados por último. E tem esse quadrante de manetes aqui, que ainda não defini exatamente o local onde ele vai ficar, né? Estou vendo algumas opções, obviamente não vai ficar aqui nessa mesa, eu só botei isso aqui para realmente fazer a foto, né? O cabo ele sai pela esquerda, isso não ficou legal, então ainda tenho que fazer essa mudança. Mas, em geral, estou pensando em projetar alguma trava para colocar nesse ponto aqui da mesa e ele ficar numa altura, numa ergonomia em que eu possa, com uma mão, estar controlando o manche e com a outra mão estar controlando as manetes. As manetes aqui são acelerador, parte de hélice, condição ou mistura, né? Depende da aeronave que o pessoal está simulando. Nos displays LCD ficaram dos mais diversos controles, então aqui eu tenho esses aqui de baixo são para ver parâmetros de motor, né? Então o simulador é de fato um simulador, não é somente um jogo, né? Na comunidade mesmo o pessoal fica bravo se você fala jogo e não fala simulador. Eu não ligo muito para isso. Então, no simulador, ele simula tudo de fato. Então, todos os parâmetros de motor são possíveis de serem monitorados. Então, o monitoramento ocorre aqui. Aqui, alguns anunciadores, por exemplo, se é uma falha de bomba de combustível, falha elétrica do avião, aparece nesse display LCD. Aqui eu faço um pouco da navegação, da rádio navegação, né, do display não, do avião. Nesse aqui, à direita, na parte superior, é piloto automático. Então, aqui eu tenho informação de qual modo de piloto automático eu estou usando, né? Se é que eu estou usando, se está ligado, se está desligado. Se ele desliga sozinho, por algum motivo, se dá um erro, aparece aqui. Aqui eu tenho mais um pouquinho de piloto automático, né? Eu monitoro, por exemplo, para onde eu estou voando, se eu estou subindo, se eu estou descendo, a que velocidade eu quero subir, que eu quero descer. Então, eu tenho algumas opções aqui. E aqui eu tenho, nesse de baixo aqui, bem no cantinho, são parâmetros da simulação, como, por exemplo, hora que eu estou fazendo o voo, cronômetro, que eu vejo quanto tempo que eu estou voando, tem também pressão de altitude, então tem bastante opção aqui. Os LEDzinhos, esses verdes aqui, são os clássicos do trem de pouso, né? Trem de pouso dianteiro, os trens de pousos laterais, à esquerda e à direita. Uma luz aqui que indica se o transponder está ligado, se está desligado, isso eu acho sensacional, né? Porque acaba que a gente faz essas simulações em rede. Então, tem controladores conectados em que o transponder tem que estar ativado para ele saber onde você está, que altitude você está fazendo a sua simulação. Tem uma outra luz aqui que indica se uma das superfícies de comando estão ativas ou não. Então, também faz tudo isso, né? Ainda tem algumas coisas ainda que eu vou encaixar, já está tudo planejado, projetado, mas tem ainda que fazer algumas impressões, como, por exemplo, uma alavanca para freio de estacionamento, que vai entrar nessa parte amarela que está aqui, né? Já está a ideia de como que vai ser, eu só realmente não imprimi ainda, e os pedais, que eu também não fiz a impressão. Tanto esse quadrante de manetes quanto os pedais, a minha ideia, que eu ainda não apliquei, é que isso seja conectado, que eu tenha uma conexão ao lado lateral na caixa, né, e que eu possa ficar, que eu possa desconectar e conectar para transporte, se for o caso, né, para armazenar, tudo isso. E esses botõezinhos aqui da parte da frente, né, esses 7 botões, são os botões que estão ligados ao Arduino Leonardo.
Ou seja, no final desse projeto todo, eu fiquei com 7 botões em Arduino Leonardo e 4 Arduinos no total. Um Arduino Mega, 2 Arduino Uno e um Arduino Leonardo. São 4 Arduinos, sendo que as 2 Uno e a Mega trabalham em conjunto, né? A Mega é a master em relação às 2 Uno e a Arduino Leonardo é separado. Né? Tendo o porto USB disponível, a gente pode conectar essas 2 USBs aí, não tem problema nenhum. Outro projeto da comunidade, né? 2 colegas na comunidade autorizaram e me enviaram fotos dos seus projetos. A gente tem um grupo aí no WhatsApp, no Facebook, que fica compartilhando, tirando dúvidas dos colegas. O primeiro é o André de Cruzeiro, interior de São Paulo. Ele fez o projeto dele aí também, então, muito parabéns para ele. Um projeto bem diferente do meu, na verdade, né? Que está aí, o projeto dele. Ele tentou reproduzir ele está aí assistindo, tentou reproduzir um Cessna 172, que é um dos aviões mais utilizados para instrução, né, e mais vendidos, de todos os mais vendidos, se não me engano, se não for o mais vendido, é um dos mais vendidos, né, então ele tentou também fazer uma imersão completa, né? E cada dia que passa, ele posta lá que já fez uma melhoria, fez uma implementação nova, tá? Então aí está todo o projeto dele, ele já colocou os pedais dele lá para fazer e faz os projetos deles também, são muito top. O José Antônio, de Mogi das Cruzes, São Paulo, também autorizou a mostrar o projeto dele. Então, se não me engano, o José Antônio também fez uma reprodução do Cessna 172, colocou uns displays aí para rádio, uns displays para os instrumentos, né? Também é um projeto um pouco bem diferente do meu, né? Mas o que eu quero mostrar com esses projetos, esses outros projetos da comunidade, é exatamente isso, né? É que as ideias são variáveis, então cada um consegue. E nós 3, né? Tem outros tantos projetos, mas falando desses 3 projetos, do meu e desses 2 colegas, os projetos foram todos feitos usando a mesma ferramenta, né? Tem gente que escolhe outras ferramentas, essas ferramentas aí foram as mesmas utilizadas, e pode fazer desde um avião pequeno, como esses aí, que tanto eu fiz, quanto os 2 colegas fizeram, como também projetos grandes, como um Boeing, um Airbus, né? Basta a criatividade, espaço físico, tempo de cada um, bolso, né? Cada um permitir. Então, essa aí foram os outros projetos da comunidade, né? Mais umas fotos aí do Zé Antônio. Eu até vi que o André colocou um comentário que eu sou um dos únicos que não uso TV para poder TV ou monitor na simulação, né? A maioria do pessoal usa TV e monitor. Eu escolhi não utilizar por causa de alguns motivos, né? Tanto para poder ficar uma tela maior, de que minha tela aqui era pequena, quanto também para diminuir a resolução do jogo, então poder ter mais desempenho, né? Foi essa aí uma escolha. Sempre um agradecimento para o José Eduardo, XTG, que está aí assistindo, colega, engenheiro eletricista. Esse aí me ajudou demais, né, a fazer todos os projetos, desde o V0, o V1, o V2. Também agradecimento também ao Rodrigo, né, que vai falar depois de mim. Eu sou professor de física, ele também é professor de física, o Rodrigo, mas o Rodrigo vai falar de coisas mais sérias do que eu. Estou falando de jogos, né? O Rodrigo vai falar de física. E agradecimento também ao Vamuino, né, loja de componentes, porque qualquer que era a hora, eu precisava de componente, ele estava a todo momento disponível, né, para que eu pudesse acabar com o estoque dele. Então, muito obrigado aí ao Vamuino, tá? Os organizadores do evento, que entre eles o próprio Vamuino, né, desenvolvedores e criadores da comunidade em geral, né, que desenvolveram tanto as aplicações que eu utilizei, que disponibilizam que os simuladores tenham APIs gratuitas para que as pessoas possam fazer melhorias, implantações, então, e a toda a comunidade aí. Meu canal aí, já sei que eu estou estourando com o tempo, já estou mais que estourado o tempo, mas meu canal aí, ó, no YouTube, tá? E na Twitch, meu e-mail para quem quiser mandar alguma pergunta, sugestão. Então, entrem lá no meu canal, tem vídeo explicando tudo da montagem, né? É um pouquinho diferente, tá, do que eu falei aqui, uma outra ideia
Lá eu mostro como que você encaixa e programa, então tá lá tudo no canal, algumas lives também que eu fiz, tá? Então, quem puder também, entra lá, se inscreve, curte, compartilha, faz tudo que você já sabe fazer, tá bom? Um grande abraço aí, muito obrigado. Aí, muito bom, cara, muito bom, sensacional. Tá aqui E atrás. É verdade, tá, gente? Teve muita gente vem reclamar, pô, como assim você não tem jumper? Eu não tenho, porque o cara tá construindo um cockpit de avião. Você tem 50 jumper? Tenho. É o fim do meu estoque. O que eu vou fazer? Cara, mas é bacana também, porque é um projeto, tipo, acho que foi o Diego, cara. Não, o Davi. O Davi que deu uma zoada no momento aqui, que eu ia achar muito ruim, né, de acabar com o meu estoque. Na verdade, tem hora que é um pouco ruim, porque o estoque é feito para acabar mesmo. Só que, né, de surpresa, né, beleza, acabou com o estoque, mas eu tenho que encomendar mais, porque tem a galera que precisa. Sim. Mas, cara, é muito bacana, é muito legal, assim, porque a minha proposta com a loja é justamente facilitar para a galera de Juiz de Fora. Então, como eu funciono online, é uma loja online, eu não tenho, né, um espaço físico, então também não justifica eu funcionar só no espaço, no horário físico, né, no horário que as lojas estão abertas. Até porque também eu não acordo cedo. Se eu tivesse que abrir uma loja 8 horas da manhã, eu não ia, cara. Tipo assim, não vou, não, sacanagem. Tem dia que a gente tem que, né, dormir um cadinho mais tarde, agarra com um projeto. Então, assim, é por isso que eu, né, sempre tenho essa disponibilidade. Pô, é fim de semana, é sábado, domingo, feriado, eu não tenho isso. Né? Eu tenho que compensar a partir da manhã que eu não funciono. Exatamente. Né? E também porque eu sei que rola isso, já aconteceu muito de ter gente fazendo projeto no fim de semana, que às vezes é o tempo que o sujeito tem para fazer, né? E no meio do caminho precisa de um fio, precisa de um componente, ou queima um componente, já aconteceu. Já teve gente que mandou mensagem desesperado num sábado, 10 horas da noite, tipo, cara, tava montando o projeto aqui e queimou minha parada. Você tem aí? Tenho, pode vir, cara. Pô, desculpa a hora. Não, tá de boa. Enquanto eu tô acordado, é o meu horário de funcionamento. Eu sei isso. 10, 11, meia-noite, só não dá para sair para fazer entrega nesse horário, mas, pô, a gente faz um esquema de drive-in, passa aqui e te entrego na porta. O lance é resolver, né, cara? O lance é resolver. Igual, eu até aproveitar esse momento que eu ia falar deles hoje, não né, na função toda acabei não falando, mas eu queria mandar um abraço pro pessoal da Eletrônica São João, que é uma loja que também é meio parceira nossa, e os caras, tipo, né, pô, tão fechados, né, do jeito que a gente tá agora, tipo assim, eles estão funcionando, estão fazendo delivery, né, tem o WhatsApp, aliás, eu não sei se eu depois eu vou botar o WhatsApp aqui, eu acho legal dar uma força para os caras, porque assim, eu não vejo como concorrência, né, a minha pegada é Arduino. Eles têm um volume de estoque que eu não tenho condição de fazer, eu não tenho espaço dentro de casa para fazer isso, né? E assim, eu acho que é um momento que a gente tem que se apoiar, né, cara? Todo mundo, ajudar todo mundo. Já é filosofia de comunidade, que é um negócio que eu gosto há muito tempo, né? GDG, Arduino, pô, comunidade é isso, é todo mundo se ajudar. E, pô, eles são os caras também, assim, que, pô, é muito legal de lidar, cara. É muito legal. Então, tipo, vocês que estão ouvindo, se eu não tiver, liga para a Eletrônica São João. Ou liga para eles primeiro. Se eles não tiverem, aí você vem para cá. Pode mandar foto, pode mandar no WhatsApp foto para eles, que eles ajudam rapidinho. Os caras são gente boa. Você compra com eles também, né? Compro. Em geral, eu compro com você primeiro. Quando eles não têm, você não tem, eu vou para eles. Mas é porque o seu negócio é muito mais específico. Você não vai perguntar para os caras, né? Você tem encoder rotativo para Arduino? Assim, você já vai mais ou menos direcionado, né, cara? Mas, cara, muito legal, porra, tá muito bacana o projeto. Muito show. Eu quero ver esse trem funcionando um dia, cara. Não é trem, é avião. É verdade. Ô, mineiro! Toma, distraído, toma. Mas tem o trem de pouso. Tem o trem de pouso. Acredita que é por causa de Minas Gerais, né? Será? Não tinha nome, botou o quê? O trem de pouso lá, ué.
Nossa, pô, faz sentido, tem procedência. Né? Ah, como é que chama? Não, roda, não, trem de pouso. É o trem que faz pousar. Exatamente, sem esse trem não pousa. É simples. Muito bom, cara. Legal? Evandro, brigadão, cara. Obrigado aí.